Vamos agora visualizar as organizações dentro de uma metáfora que envolve fluxo e transformação. Partimos das ideias propostas pelo filósofo grego Heráclito e do físico estadunidense David Bohm. O primeiro fez uma famosa observação onde diz que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois outras águas estão continuamente entrando na corrente, concluindo assim que tudo flui e nada permanece, tudo passa e nada continua fixo. O segundo nos apresenta dois tipos de ordens de realidade, uma ordem implícita ou encoberta, que é um estado do universo num determinado momento que reflete uma realidade mais básica, e uma ordem explícita ou exposta, que se manifesta no mundo à nossa volta. Para entender melhor essas ordens, temos o exemplo de um redemoinho em um rio. O redemoinho, que está se manifestando no mundo à nossa volta, representa a ordem explícita, mas ele vem de acordo com um processo coerente de transformação, que não temos contato direto, ou seja, uma ordem implícita. Essas ideias nos apresentam os conceitos de fluxo e transformação, e além disso, podemos concluir a partir delas que para entendermos melhor esses processos de fluxo e transformação, precisamos entender os processos que ligam as ordens implícitas às ordens explícitas. Para nos ajudar a desenvolver ainda mais essas ideias, vamos nos utilizar de outras 4 ideias: a teoria da autopoiese, a teoria do caos e complexidade, a teoria da causalidade mútua e a teoria da mudança dialética. As ideias da teoria da autopoiese, criada por Humberto Maturana e Francisco Varela, desafiam as abordagens tradicionais da teoria das organizações, onde a organização é um sistema aberto em constante interação com seu ambiente esse no qual as mudanças têm origem. Para Maturana e Varela, os sistemas vivos são de interação organizacionalmente fechados e autônomos, que fazem referência somente a eles mesmos. Autonomia, circularidade e autorreferência são as palavras-chave dessa teoria. Para entender melhor essa ideia, vamos fazer uma comparação com o cérebro. Imagina-se que o cérebro faça representações do ambiente, registrando-as na memória e modificando as informações armazenadas por meio da experiência e do aprendizado. Em contraste, Maturana e Varela argumentam que o cérebro é fechado. Ele cria imagens da realidade como expressões ou descrições de sua própria organização e interage com essas imagens. Assim, o cérebro organiza seu ambiente como uma extensão de si mesmo, e o mesmo vale para as organizações. Assim, ambiente não é visto como uma peça independente, e sim como uma parte do domínio de interação de um sistema. Concluímos que as relações com qualquer ambiente são internamente determinadas, ou seja, o padrão do sistema tem que ser entendido como um todo e como possuindo uma lógica própria. Ele não pode ser entendido como uma rede de partes separadas. E se alguma organização quiser entender o seu ambiente, precisa entender a si mesma. Organizações com identidades fixas e que as impõem tendem a acelerar o processo de entropia, e aquelas que evoluem com uma identidade mais fluida e aberta tendem a prevalecer. Falarei um pouco sobre a teoria da complexidade e o caos. A teoria ela fala que a empresa ela precisa estar passando por alguma dificuldade ou instabilidade para que a empresa ela renasça, ela tenha uma mudança e assim ela renasça. Eu separei em 4 tópicos explicando um pouco de cada parte da teoria. A primeira parte é a auto-organização espontânea. Os teóricos eles dizem que se ela está passando por uma dificuldade ou por uma instabilidade, ela está mudando espontaneamente, fazendo com que ela se adapte e se auto-organize. Esse é um ponto que eles falam. O segundo ponto é a influência dos fatores de atração. Os sistemas complexos eles tendem a cair sob a influência de vários pontos, fazendo com que eles caiam em ordem ou desordem. E o comportamento desse sistema vai depender
unicamente das pessoas, dos seres que a possuem, tornando isso único, fazendo esse sistema se tornar único, por possuir várias pessoas diferentes e comportamentos diferentes. E sempre que o sistema ele é atraído por um ponto de atração, o outro ponto que existia é totalmente insignificante. O terceiro ponto é o denominado encruzilhada no caminho da mudança, porque os teóricos do caos eles têm um interesse maior em empresas que estão muito longe do seu ponto de equilíbrio, porque assim gera um ponto, com os pontos de atração gera um ponto de bifurcação, em que você não sabe para onde vai o futuro dela, se vai ser um futuro bom ou um futuro ruim. Então é o que eles denominam de efeito borboleta, em que uma pequena mudança na empresa pode acarretar em uma grande mudança para ela. O quarto e último ponto fala sobre como usar pequenas mudanças para criar grandes efeitos na empresa. Na teoria, ele diz que existem duas mudanças. A mudança quântica, em que são grandes mudanças dentro da empresa, e a mudança incremental, em que é uma pequena mudança que pode acabar acarretando em uma grande mudança. Ou seja, quando você tem várias mudanças incrementais, você acaba gerando uma mudança quântica. Continuando a questão dos fluxos internos na organização, irei falar sobre causalidade mútua e a lógica de entender o fluxo da organização de uma maneira circular e não linear. Hoje, muitas organizações são criadas e nem todas conseguem se manter no mercado. Isso se dá pois os indivíduos geralmente não sabem como lidar com fatores que envolvem a empresa. E além disso, as instituições geralmente tentam interpretar as projeções da sua própria identidade, mostrando uma parte do narcisismo na qual se preocupa somente com ela mesma. Esse ato ajuda a entender muito dos problemas que as organizações geralmente têm que enfrentar e estão diretamente ligadas com o tipo de identidade que a mesma tem e tenta manter. Porém, a organização deve se preocupar com a evolução, com a mudança e o desenvolvimento, ou seja, elas devem dar atenção aos fatores que determinam a identidade de uma empresa e suas relações com o mundo exterior. Geralmente as empresas mostram que não sabem lidar com muitas mudanças e sempre que há algo de errado procuram saber qual foi a causa da vez com que ocorresse tal consequência, mas não se lembra que talvez não seja somente uma causa, e sim várias causas. E talvez a empresa tenha que ter contato com a teoria da topoiesis, que encoraja a compreensão de como a mudança se desenvolve através de padrões circulares de interação, ou seja, a teoria encoraja que se pense sobre a mudança como círculos, no qual todos os problemas da empresa estão interligados, e não em linhas, que seria o pensamento linear, substituindo a ideia de causalidade mecânica e construindo a ideia de causalidade mútua. A lógica da causalidade mútua mostra que não somente uma causa e consequência, mas sim que ambos os elementos podem se definir quais são as causas e as consequências, ligando todos os setores de uma organização. Com isto, a causalidade mútua focaliza o papel de realimentação positivo e negativo dentro da dinâmica dos sistemas, ou seja, a mesma permite que a organização chegue por outros caminhos à formulação dinâmica, por meio do qual o sistema está totalmente evoluído e a definição de diferentes respostas organizacionais. Uma das mais notáveis contribuições ao estudo de causalidade mútua e como o sistema se empenha em sua própria transformação é a questão do feedback positivo e negativo dentro de uma organização. Nos processos de feedback negativos, no qual a mudança traz uma variável que inicia uma outra mudança na direção oposta, são importantes para explicar a estabilidade dos sistemas. Já o processo de realimentação positiva, ou seja, o feedback negativo, é importante para explicar as mudanças no sistema. Estas estruturas de retroalimentação podem explicar as razões pelas quais sistemas ganham ou preservam determinada forma e como a mesma pode ser elaborada e modificada com o tempo. Porém, a causalidade mútua mostra que dentro de um ambiente, além de ser difícil deter a mudança, também é difícil eliminar os feedbacks negativos. Sabendo disso, as organizações tentam agir de maneira apropriada, e as estratégias mais apropriadas são aprender como mudar a mudança, saber influenciar e moldá-la, tendo em mente que com ela poderá surgir novas formas de organização e novos sistemas. Além disso, as organizações têm que conseguir evitar as tendências destrutivas, criando feedbacks positivos e dando atenções às ações que favorecem as ações colaborativas, aplicando oportunidades de aprendizagem aos colaboradores.
Sabendo disso, devemos sempre nos perguntar como está a empresa, e a partir dessa indagação, sempre agir de maneira que transmita calma e segurança para os funcionários, pois assim os mesmos estarão seguros de que a mudança não será um período de sofrimento, de terror e de desânimo. A lógica da causalidade mútua ajuda no detalhamento minucioso da natureza e na origem da mudança para que a empresa entenda a lógica, além de considerar que problemas organizacionais e sociais são pouco prováveis de serem resolvidos em parte. Porém, a instituição deve tomar cuidado com a lógica da causalidade mútua, pois esse tipo de raciocínio é muito idealista. Com isso, a empresa deve prestar atenção e tratar qualquer mudança como algo natural e que deve acontecer sempre, adaptando seus empregados à mudança, com o que são novos, assim muitos deixarão de ser resistência e ajudará a empresa a mudar o que foi preciso para que a organização comece a crescer e se desenvolver. Vantagens e limitações da metáfora do fluxo da transformação. Esta metáfora proporciona aos administradores a possibilidade de compreender os fatores que podem influenciar as mudanças no ambiente organizacional. Conceitos que auxiliam a compreensão da mudança na organização. Autopoiesis consiste na capacidade que a organização tem de definir sua identidade e seus padrões pré-estabelecidos para se relacionar com o ambiente. Outro que andam junto é o caos e a complexidade, que são as relações que a organização tem com o ambiente e seus padrões de atração. Casualidade mútua. As mudanças na organização podem ser influenciadas por diversos fatores internos, como também fatores externos. Outro é a análise dialética, que consiste nas contradições que ocorrem no ambiente organizacional. Um dos fatores que contribui para esta mudança. Limitações e vantagens da análise de circuito. A complexidade da maioria do sistema social é que tal análise raramente pode ser completa, porque o problema ou enfoque com que começamos a analisar acaba sendo parte de um problema muito maior, que requer sempre um enfoque muito mais amplo. Para os análises de circuito, temos que fazer atalhos e concessões, caso contrário, a análise leva a um impasse. Além disso, uma vez que os sistemas complexos não lineares estão sempre se modificando, sua forma só se torna realmente clara bem depois, posterior. Alguns pontos são: eles nos ajudam a entender os padrões chaves que determinam a dinâmica do sistema. Eles nos encorajam a abordar os problemas organizacionais e sociais com uma atitude que respeita os padrões da causalidade mútua. Em vez de pensar nos problemas mecanicamente, tentar manipular causa e efeito lineares, eles se aprofundam na compreensão de como pequenas mudanças podem criar grandes efeitos.